Olá! Sabe, às vezes a gente se pergunta, por que algumas pessoas parecem florescer na sua jornada espiritual, enquanto outras com o mesmo potencial acabam se desviando do caminho? Pois bem, nesta nossa conversa vamos mergulhar fundo nos textos fundamentais do Espiritismo para descobrir por que o estudo contínuo não é só uma recomendação, mas a chave que pode determinar o sucesso ou o fracasso espiritual. E para a gente começar, olha só essa citação do André Luiz. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Essa frase é uau, é de arrepiar, é um alerta, né? Mostra que não basta ter a vocação ou a oportunidade. Existe um desafio gigantesco na jornada que a maioria, infelizmente, não consegue superar. A coisa é séria. E isso, claro, nos leva àquela pergunta que fica martelando na cabeça, não é? Por que é que tantos falham? O que é que acontece ali, no meio do caminho, que desvia tantos trabalhadores aparentemente dedicados do seu propósito? Para encontrar a resposta, a gente vai ter que bancar um pouco o detetive espiritual. Vamos começar analisando o que a gente pode chamar de a anatomia de um fracasso, investigando as causas por trás dessa taxa de insucesso tão elevada. E o interessante é que a literatura espírita não fala disso de um jeito abstrato, não. Ela dá nomes, dá histórias, figuras como Otávio, Belarmino, Ernestina. Eles não são só personagens de livro, são verdadeiros estudos de caso, sabe? São avisos bem claros que nos mostram de uma forma muito real e pessoal como é que uma missão pode vacilar. Peguemos o caso do Otávio. Pensa só, o sujeito passou 30 anos se preparando em nosso lar, lá no plano espiritual, para uma tarefa mediúnica super importante. 30 anos, uma vida inteira de preparação. E aí? Chegou aqui na Terra e a promessa se desfez. Ele esqueceu os compromissos, ignorou as orientações, se entregou ao álcool e voltou para o mundo espiritual com apenas 40 anos, em condições lamentáveis. Uma missão perdida. Depois tem a história do Belarmino. Ele já nasceu num berço espírita, com todas as ferramentas espirituais à disposição desde o começo. Mas a atração pelo dinheiro falou mais alto. Foi como um canto de sereia, sabe? Ele trocou o propósito da sua alma pela acumulação de riqueza, abandonando a doutrina para focar só em construir um património. Já o caso da Ernestina revela um sabotador diferente, mais sutil. Não foram os vícios ou a ganância, mas sim os seus próprios estados emocionais. O medo e a omissão a paralisaram, fazendo com que ela semeasse a discórdia exatamente onde a sua missão era criar harmonia. É um lembrete poderoso de que uma missão pode falhar não por uma ação errada, mas pela ausência da ação correta. Este slide aqui ilustra perfeitamente essa encruzilhada. De um lado, a gente vê a mente sem o estudo. É como um barco à deriva numa tempestade de influências negativas, de pensamentos instáveis. Do outro lado, o estudo age como um farol, oferecendo uma luz firme, uma diretriz de segurança que nos âncora e nos liberta. Aqui, a causa raiz do fracasso fica cristalina, é a ausência de um farol. Então, se a falta de conhecimento é a tempestade, qual é o nosso farol? Se a ignorância é a doença, qual é o remédio? Já que dissecamos o problema, vamos agora focar na solução, no remédio fundamental que pode garantir o sucesso e a perseverança. E a resposta vem direito da fonte, do próprio codificador da doutrina. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec é super direto, não deixa margem para dúvida. Estudai, comparai, aprofundai. Ele não apresenta o conhecimento como um extra opcional, um bônus, não. Ele define o estudo como o preço a se pagar pela verdade e pela segurança espiritual. E a boa notícia é que ninguém precisa fazer essa jornada por conta própria. O Centro Espírita foi concebido exatamente para ser esse ambiente de aprendizado e apoio. Pense nele como uma academia para a alma, onde a função principal é justamente promover o estudo e organizar cursos, garantindo que todos tenham acesso a esse remédio fundamental. Mas qual é o resultado prático disso tudo? O que acontece quando se investe tempo e energia no estudo? Vamos agora explorar os frutos do conhecimento, os resultados transformadores que florescem quando a gente rega a mente com sabedoria. A mentora espiritual Joana de Ângeles resume isso de forma brilhante. O estudo é o veículo que nos conduz à libertação íntima.
A partir daí, ele se torna a nossa bússola, a diretriz que nos dá segurança no caminho. E com essa segurança, alcançamos a iluminação interior, a chave para finalmente entendermos o porquê da nossa própria existência espiritual. É uma escada. Essa imagem, que até parece uma atividade infantil, contém uma verdade muito profunda. A vida, como diz a frase, é um livro aberto, cheio de lições. Mas, tal como nesse exercício, é preciso fazer a escolha ativa de circular os livros abertos, de se envolver com o conhecimento. A sabedoria não se revela para qualquer um. Ela só se revela a quem decide conscientemente virar as suas páginas. Tudo isso nos leva à pergunta mais importante. Ok, entendi. Como é que eu começo? Para concluir, vamos transformar a teoria em prática e delinear os passos claros para qualquer pessoa que queira seguir o caminho do aprendiz e trilhar essa jornada de crescimento. Manuel Filomeno de Miranda nos oferece uma visão poderosa da natureza do estudo. Não é apenas uma atividade, mas uma prática com 3 dimensões. Primeiro, é um dever, um compromisso com a nossa própria consciência. Segundo, é uma ferramenta de libertação, a forma como absorvemos o conteúdo que nos liberta. E terceiro, é um vínculo, um meio de nos sintonizarmos com os bons espíritos. É um ato pessoal, intelectual e espiritual, tudo ao mesmo tempo. É crucial entender que esta jornada tem 2 vias complementares, como 2 remos de um barco. O estudo em grupo, no Centro Espírita, é fundamental. É onde partilhamos o mapa e aprendemos a navegar juntos. Mas o progresso mais profundo e duradouro, o ato de realmente remar, depende do estudo pessoal, do nosso compromisso individual em mover o barco para a frente. E para fechar, essa metáfora inspiradora de Joana de Ângeles. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Uma sem a outra não nos permite sair do chão. A questão que esta análise nos deixa não é se temos essas asas. Todos nós as temos. A verdadeira questão é, estamos a fazer o esforço diário para as fortalecer, para que um dia possamos realmente voar?